A noite caía lentamente sobre a imensa mansão de vidro e pedra que dominava a colina mais alta da cidade. As luzes suaves do jardim iluminavam o caminho até a entrada principal, criando uma atmosfera quase irreal, como se aquele lugar não pertencesse ao mesmo mundo que o restante da cidade. Dentro daquela casa vivia Leonardo Valente, bilionário, reservado, intocável. Homens o admiravam, mulheres o desejavam, mas ninguém realmente o conhecia, exceto talvez agora. Sofia apertava levemente o tecido simples do seu vestido enquanto caminhava pelo corredor silencioso da mansão. Era seu primeiro dia como empregada doméstica ali. Tudo parecia grande demais. Os lustres, os tapetes, os espelhos, até o silêncio parecia pesado. Ela precisava daquele trabalho, mais do que qualquer coisa. Vinha de uma vida difícil, cheia de perdas e responsabilidades. Não havia espaço para erros, nem para distrações. Mas quando ouviu passos firmes ecoando pelo corredor, tudo mudou. Ela ergueu o olhar e o viu. Leonardo. Alto, elegante, camisa branca levemente aberta no colarinho, olhar intenso, quase frio, mas carregado de algo mais profundo, algo que não se explicava facilmente. Os olhos dele pararam nela, por um segundo que pareceu eterno. "Você é nova aqui", disse ele, com voz baixa e firme. Sofia engoliu seco, tentando manter a compostura. "Sim, senhor. Comecei hoje." Ele a observou com atenção. Não era apenas curiosidade, era análise. "Nome?" "Sofia." Ele assentiu lentamente. "Não gosto de erros, Sofia." Ela respondeu sem hesitar. "Então não vou cometer nenhum." Um leve silêncio se instalou. E então algo inesperado aconteceu. Um quase imperceptível sorriso surgiu no canto dos lábios dele. "Veremos." E ele seguiu seu caminho. Mas Sofia permaneceu ali por alguns segundos com o coração batendo mais rápido do que deveria. Algo naquele homem era perigoso, não pelo que ele fazia, mas pelo que ele fazia sentir. Os dias começaram a passar. Sofia era impecável no trabalho, discreta, eficiente, silenciosa. Mas havia momentos, pequenos encontros, olhares trocados, que começavam a quebrar aquela distância. Leonardo a notava, mais do que deveria. Ela não era como as outras pessoas ao seu redor. Não tentava impressioná-lo, não buscava sua atenção, não tinha medo, mas também não se aproximava demais. Isso o intrigava, e quanto mais ele observava, mais queria entender. Certa noite, uma tempestade caiu sobre a cidade. Relâmpagos iluminavam o céu e o som da chuva ecoava pelas janelas da mansão. Sofia estava na cozinha quando a energia piscou. Ela respirou fundo, mantendo a calma, mas então... "Está com medo?" A voz dele surgiu atrás dela. Ela virou-se lentamente. Leonardo estava ali, apoiado na porta, observando. "Não", respondeu ela, tentando soar firme. "Só não gosto de tempestades." Ele se aproximou alguns passos. O som da chuva ficou mais intenso. O espaço entre eles diminuiu. "Curioso", disse ele suavemente. "Eu gosto." "Por quê?" Ele olhou pela janela por um instante. "Porque tudo fica mais verdadeiro." O silêncio entre eles mudou. Não era apenas profissional. Era carregado. Ele estava perto demais agora. Sofia podia sentir a presença dele de uma forma que nunca tinha sentido antes. Não era medo, não era desconforto. Era algo mais profundo. Algo que ela não deveria sentir. "Você deveria descansar", disse ele, mas sua voz não soava como um comando. Soava como cuidado. Ela assentiu levemente, mas antes de sair, seus olhos se encontraram mais uma vez. E naquele momento, nenhum dos dois conseguiu desviar. Naquela noite, nenhum dos dois dormiu como deveria. Sofia se virou na cama várias vezes, tentando entender por que aquele homem mexia tanto com ela.
Leonardo, por outro lado, estava em seu escritório, olhando a cidade através do vidro, pensando nela. Algo estava mudando, e ambos sabiam disso, mesmo sem dizer uma palavra. A tempestade passou, mas o que havia começado naquela noite não desapareceu. Pelo contrário, cresceu. Nos dias seguintes, Sofia tentou manter distância, focou no trabalho, evitou cruzar com Leonardo sempre que possível. Mas a mansão era grande, e ainda assim parecia pequena demais quando se tratava dele. Porque ele sempre aparecia, nos momentos mais inesperados, e sempre com aquele olhar, observador, intenso, difícil de ignorar. Certa manhã, Sofia estava organizando a biblioteca, um dos lugares mais silenciosos da casa. O cheiro de livros antigos preenchia o ambiente, trazendo uma sensação de calma. Até que ela sentiu a presença dele. Sem precisar olhar, sabia que era Leonardo. Você evita todos ou só a mim? A voz dele surgiu baixa, quase um sussurro. Ela fechou os olhos por um segundo antes de se virar. Eu não estou evitando ninguém, senhor. Ele deu um passo à frente. Não me chame assim. Ela hesitou. Então, como devo chamar? Ele a encarou, mais próximo agora. Leonardo. O nome pareceu pesado no ar. Íntimo demais. Proibido demais. Isso não é apropriado, disse ela, tentando manter firmeza. E desde quando tudo precisa ser apropriado? Respondeu ele com um leve tom provocador. O silêncio entre eles se intensificou. Havia algo ali. Algo que nenhum dos dois estava mais conseguindo negar. Naquela noite a casa estava silenciosa. Sofia terminava suas tarefas quando ouviu música vindo da sala principal. Curiosa, caminhou lentamente até lá. Leonardo estava sozinho, sem o terno, sem a postura rígida. Apenas ele, sentado, olhando para o vazio. Parecia diferente, mais humano, mais vulnerável. Ela hesitou em entrar, mas ele falou, sem olhar, "Pode entrar." Ela caminhou devagar. Não sabia que gostava de música assim. Ele sorriu de leve. "Tem muita coisa que você não sabe sobre mim." Ela respondeu, quase em um sussurro, "Talvez porque você não deixa ninguém saber." Ele finalmente olhou para ela, e dessa vez não havia barreira. "E você?" perguntou ele. "O que esconde?" Ela ficou em silêncio por alguns segundos. "Medo." A resposta foi sincera e inesperada. Ele se levantou. A distância entre eles desapareceu lentamente. De quê? Ela respirou fundo. De sentir algo que não deveria. As palavras ficaram suspensas no ar. Pesadas. Reais. Leonardo parou a poucos centímetros dela. O olhar dele suavizou. E se não for errado? O coração de Sofia acelerou. "É", respondeu ela, mas sua voz já não era tão firme. Ele ergueu a mão lentamente, parando no ar, como se pedisse permissão. Ela não recuou, e isso foi o suficiente. Seus dedos tocaram levemente o rosto dela. Um gesto simples, mas carregado de intensidade. "Você não pertence a esse mundo", disse ele, em voz baixa. "Nem você", respondeu ela. E naquele momento, as diferenças desapareceram. Não havia bilionário, não havia empregada. Apenas duas pessoas, sentindo. Mas a realidade não demorou a voltar. No dia seguinte, rumores começaram a circular. Funcionários cochichavam. Olhares mudaram. A distância entre eles voltou a existir. Sofia sentiu o peso disso. "Isso não pode continuar", disse ela, firme, quando finalmente ficaram sozinhos. Leonardo a encarou. "Por quê?" "Porque não é certo. Porque as pessoas vão falar. Porque eu posso perder tudo." Ele se aproximou. "E o que você quer?" A pergunta a atingiu profundamente. Ela desviou o olhar. "Eu quero paz." Ele respondeu quase em um sussurro. "Eu quero você." Silêncio. Intenso. Decisivo. Naquela noite, Sofia fez as malas. Decidiu ir embora. Era a escolha mais segura, mais sensata.
Mas quando chegou à porta da mansão, ele estava lá, esperando. Vai fugir? Perguntou ele com calma. Eu estou tentando fazer a coisa certa. Ele se aproximou lentamente. E se a coisa certa for ficar? Ela o olhou com os olhos cheios de emoção. Você não entende. Nossos mundos são diferentes. Ele respondeu com firmeza. Então eu mudo o meu. Ela ficou em silêncio. Ele continuou. Dinheiro nunca me trouxe o que senti com você. Nunca. E eu não vou perder isso. As palavras dele quebraram todas as barreiras que ela ainda tentava manter. Lentamente, ela soltou a mala e deu um passo em direção a ele. Meses depois, a mansão não era mais apenas um lugar de luxo. Era um lar. Sofia já não caminhava pelos corredores como alguém de fora. Ela pertencia ali. E Leonardo não era mais o homem distante que todos temiam. Ele havia mudado. Por ela. Por eles. E assim, entre noites silenciosas, olhares intensos e sentimentos que nasceram onde não deveriam, um bilionário e uma simples empregada provaram que o amor verdadeiro não entende regras, status ou limites. Ele apenas acontece. E quando é real, muda tudo.